Boa noite, pessoal. É com grande alegria e com grande expectativa que a gente está aqui nessa noite para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. E como tenho dito, espero que possa abençoar, edificar a sua vida. Eu vou estar continuando o tema que trouxemos no domingo, Chegue Mais Perto. Esse foi o tema que nós abordamos e Deus trouxe alguns textos e veio no meu coração para que a gente pudesse explorar um pouco mais esse tema. Então quero que você prepare o seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra pode mudar as nossas vidas. E o propósito é esse. Todas as pessoas que chegaram mais perto de Deus, elas foram curadas, transformadas, restauradas, trouxeram força onde não tinha força, trouxeram alegria onde havia tristeza, trouxe ressurreição onde havia morte. Então, eu não sei como está a sua vida, a sua expectativa, aquilo que você necessita, mas uma coisa nós temos convicção e a gente está aqui para gerar isso no meu e no seu coração. Essa certeza de todos aqueles que se aproximaram de Deus, de alguma forma eles foram impactados, foram transformados. Que essa noite o Espírito Santo, a pessoa do Senhor Jesus possa te abençoar, falar com você, como algo eu tenho passado sempre antes de começar as ministrações, Uma palavra vinda da parte de Deus, ela tem o poder, a capacidade de mudar a minha e a sua vida. Então é um convite a você, um desafio a todos nós, chegue mais perto dele, porque ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você pede, e que essa noite possa mudar a sua vida. No nome do Senhor Jesus, nós vamos estar ouvindo agora um louvor. Abra o seu coração, prepare ele para que o seu coração nessa noite, os seus ouvidos estejam atentos, abertos, para que você possa receber o 100% daquilo que ele tem para nossas vidas. Amém?
assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar do teu amor. Aleluia, amém, amém. Esse cântico, né, você escutou, e ele fala algo que aconteceu lá quando Jesus bradou. Ele estava já para entregar o seu espírito ali, quando ele fala está consumado. A palavra fala que o véu do templo rasgou, de alto a baixo. O que representa isso, né? Nós nos achegarmos mais perto dele. Aquilo que era impossível para o homem natural, pecador, agora nós temos acesso. É como que uma porta se abrisse, né? Então, quando você canta isso para o Senhor, né? Então isso é o nosso coração. Isso é o coração de quem Deus inspirou fazer essa música, do desejo de chegar mais perto. E talvez você esteja entrando agora, é o tema, né, que nós vamos continuar nessa noite, né? Chegue mais perto de Deus. Eu queria começar nessa noite com Salmo 34, versículo 8. Salmo de número 34, versículo 8. Aqui o salmista, ele vai falar, vai trazer um convite para mim e para você, para que a gente possa experimentar. Aqui ele vai usar o termo provai. No domingo eu falei alguns termos, né, que a palavra fala, onde o próprio Deus, através dos profetas, ou ele mesmo falando, achegai-vos a mim, vinde a mim. Então vários termos, Deus sempre chamando o homem para estar mais próximo dele. Como eu estava explicando domingo, só para que você entenda, talvez você não pôde participar domingo, o homem, né, com o pecado, ele se distanciou de Deus. O sacrifício de Cristo naquela cruz veio para nos aproximar novamente dele, do Pai. Então ele é como essa ponte que estava quebrada por conta do pecado, agora nós temos acesso. Mas a nossa vida longe de Deus, né, nos trouxe uma distância tão grande, onde a partir do conhecimento, onde eu e você chegamos mais perto dele, você vai tendo também aquilo que ele prometeu. Como eu estava falando domingo, né, quando você chega perto de alguém, você observa coisas que você não observava. Quando a pessoa está falando, você entende mais nitidamente, você absorve as características da vida dessa pessoa. Então é isso que nós queremos com essa ministração, despertar na minha vida e na sua vida esse desejo no coração ardente, de a cada dia, eu e você, chegarmos mais perto dele. Pastor, como chega mais perto? Buscando a ele, na simplicidade mesmo, orando, buscando, pedindo a ele. Fala, Senhor, eu quero estar mais próximo, me ensina nessa caminhada. Talvez você é um novo convertido, talvez você ainda não conhece bem a palavra, mas não importa, porque todos nós também começamos assim. E aí você vai buscando a ele do seu jeito. Como eu tenho até falado aqui, né? Talvez você possa fazer isso agora junto comigo, né? Antes de começar essa palavra, Deus, fala comigo. É uma oração muito simples, que quando você fala, os céus vêm a teu favor. Deus está vendo o seu coração, a sua atitude, do desejo de você querer mais dele. E é isso que nós queremos gerar no seu coração, esse fogo. Talvez você está distante, um pouco frio na fé, toda essa circunstância que a gente vivencia, que eu expliquei um pouco mais domingo, mas Deus quer que você e eu nos aproximamos dele, porque consequentemente você vai ser uma pessoa diferente. E aí o Salmo 34, 8, o salmista vai falar assim, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Vou repetir novamente, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Muitas vezes a gente vê isso na alimentação, a gente vê isso com relação a lugares físicos, a pessoas. Por nós não conhecermos esse termo provai, muitas vezes nós não sabemos, nós não conhecemos, assim como o paladar de um novo alimento, a gente logo rejeita. Então,
quando o salmista está falando isso, ele está trazendo essa iniciativa para mim e para você, para que a gente possa desejar, provar ele, né? E aí ele continua aqui, né? Abençoado é o homem que confia nele. Deixa eu abrir um parênteses e explicar aqui. Você só confia em algo, você só confia em alguém quando você tem um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Se talvez você coloque uma pessoa nova ali na sua casa, essa confiança é de um nível, é de um conhecimento. Mas quando você vai, ao passar dos dias, ao passar das horas com essa pessoa, você vai confiar mais nela. Assim também é a sua vida com Deus, é a minha vida com Deus. Se você não conhece, você não vai poder confiar nele. Então, por isso que muitas vezes nós estamos incrédulos, nós estamos cheios de dúvidas, nós estamos cheios de insegurança, mas quando você e eu conhece realmente Ele, tudo isso vai sendo tirado do nosso coração. Então Deus quer, nessa noite, que você chegue mais perto dEle. E eu quero trazer alguns exemplos que vai ficar bem claro para mim e para você. Desde o início ali da história do nascimento de Jesus até a sua morte, Ele foi trazendo isso para aquelas pessoas que nem conheciam, nem sabiam, mas à medida que eles chegaram perto dele, eles foram extremamente tocados pelo poder dele, e eles foram transformados, curados, libertos, transformados. A minha oração é que isso possa acontecer com você. Talvez você tenha barreiras, talvez você tenha preconceitos, talvez você tenha estruturas de ensinos contrários na sua mente. Ah, poxa, acho que não é por aí, não acho que isso é verdadeiro, quem escreveu a Bíblia? Há muitas perguntas, mas eu quero desafiar você. Busca Ele, chegue mais perto e você vai ver como vai fazer diferença na sua vida. Então eu quero te levar também agora a Lucas, no capítulo 2, Evangelho de Lucas, é o terceiro evangelho, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Lucas capítulo 2, verso 25. Diz assim a palavra de Deus: E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Olha que incrível aqui vai acontecer agora nos próximos versículos. Então, só para que você entenda, havia um homem aqui em Jerusalém, e ele tinha uma expectativa, porque as profecias anunciavam para o Messias, para aquele que vinha redimir a humanidade, aquele que viria pagar os pecados, aquele que viria transformar a vida do ser humano. Então esse homem, ele vivia na expectativa de conhecer essa pessoa. Olha que incrível isso, o que vai gerar essa expectativa, esse desejo de provar mais. É esse sentimento que eu quero plantar como uma semente no seu coração. Por essa expectativa na vida desse homem, ele conheceu Deus de uma forma que eu fiquei impressionado ao ler novamente esse texto. E olha, continuando o verso 27. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, então aqui para que você entenda, os pais ali de Jesus trouxeram Jesus ao templo. O que eles iam fazer no templo ali? Uma cerimônia que todo menino que nascia ali, ele ia ser consagrado ali ao Senhor naqueles dias. E aí diz assim o verso 27, para fazerem com ele segundo o costume da lei. Então eles vinham, apresentavam o Senhor ali, havia circuncisão também. E aí o verso 28 diz, então ele tomou em seus braços e bendisse a Deus e disse. Agora pare um pouco e preste atenção nisso. Então esse homem, ele tinha uma expectativa
naquele grande dia, ele pega o menino Jesus em seus braços para apresentar. Naquele momento ele chega mais perto. Você veja que ainda menino, ainda uma criancinha, mas o poder, a promessa que estava sobre ele, gerada ali no coração daquele homem, já vai causar no coração dele e consequentemente na vida desse homem. Você vai perceber agora nesse versículo algo incrível que eu e você precisamos. Olha o que aconteceu na vida desse homem. O verso 29 diz: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação. Meus irmãos, olha o que vai acontecer, eu vou repetir novamente. Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra. Então é como se preenchesse algo nele, é como se viesse uma satisfação, que ele estava pronto agora para tudo. Isso trouxe que uma segurança nele, por ter visto o Redentor, o Messias ter nascido, e ele toma em seus braços. Ele é tomado por uma segurança, por uma certeza, por uma convicção para o seu futuro. Ele falou: despede agora, como quem diz, né? Eu posso até ir para o céu agora, eu posso até morrer, deixar esse planeta agora, porque eu já vi concretizado aquilo que trazia insegurança. Talvez aquele homem pensava como talvez você pensa: depois que eu morrer, para onde eu vou? O que vai acontecer com a minha vida? Qual vai ser o meu futuro? Então ele falou: agora que essa promessa veio e testificou, ele chegou perto de mim, mudou a vida desse homem. Talvez você que esteja me ouvindo, você está passando dias, tempos de insegurança, esses sentimentos, de incertezas na sua vida. O que vai acontecer comigo? E agora? O que vai ser os meus próximos dias? Deixa eu te falar algo. Se você se aproximar dele, essa mesma segurança, essa mesma convicção, essa mesma certeza vai se apoderar do seu coração e dos nossos corações, e nós vamos ser totalmente diferentes. Meus irmãos, isso é uma realidade. Uma pessoa insegura, ela não tem certeza, não tem convicções. Isso traz medo, traz pavor, traz um mundo de incertezas no coração dela. Mas esse homem, por chegar perto dessa pessoa que eu quero te desafiar, a você conhecer mais, a você se aproximar mais, ele pode mudar dentro de você, dentro de nós, né? Algo que humanamente é impossível. Então ele falou: agora está tudo tranquilo, eu já sei o que vai acontecer comigo, eu já sei para onde vou, porque a profecia se cumpriu. Não era mais apenas onde ele pegava os livros proféticos e ali lia e tal. Não, uma certeza, uma convicção. Eu quero abrir um parênteses aqui, que eu estava pensando nessa história hoje. Certa vez uma pessoa estava me fazendo algumas perguntas, talvez seja para algum de vocês que esteja também me ouvindo, porque isso me veio na minha mente hoje, durante a tarde, né? E ele perguntava para mim: você tem certeza mesmo dessa questão da salvação, né? Depois você vai para o céu e, né, essa transformação que Jesus fala que muda as pessoas e tal. Eu não acredito muito nisso, eu acho que o inferno é aqui mesmo. Quantas pessoas talvez estejam me ouvindo pensa isso? Não, depois que eu morrer tudo acaba e não tem vida depois, tem nada disso. E eu falei: olha, como eu vou falar, responder certas perguntas? Eu falei para essa pessoa: olha, eu tenho convicção, porque aquilo que aconteceu na minha vida depois de ter conhecido essa pessoa que se chama Jesus, o Espírito Santo, áreas da minha vida foi mudada, foi transformada. Aquilo que eu nunca ia conseguir com a força humana, com meus estudos, seja o que for, aconteceu sobrenaturalmente comigo. Algo dentro de mim mudou. E aí comecei a falar com essa pessoa ali. Eu falei: olha, eu quero que você pense agora ao contrário. Talvez você esteja pensando isso, você tem essas convicções, mas se naquele grande dia que você deixar o planeta, você morrer, e se você for encontrar com Deus, e se você não tiver tomado as atitudes aqui, qual vai ser o destino da sua vida? Eu fiz aquele homem pensar naquele dia.
E ele ficou me olhando, não falou mais nada. Talvez você tenha muitas dúvidas. E talvez você pense, talvez, como essa pessoa. Mas eu quero deixar isso para você. E se naquele grande dia, você não ter tido entregue a sua vida a Cristo, não ter aproveitado essa oportunidade, e aí você se deparar com a realidade que realmente existe, como vai ser a sua vida? Então se aproxime de Deus para você conhecer a Ele. Nós estamos aqui presencialmente, lutando todos os dias para chegar mais perto dEle. Então, continuando aqui na história, o versículo 31, o 30 ele fala, porque os meus olhos têm visto a tua salvação. Olha aí que incrível! Então aquele homem que esperava a salvação, naquele dia teve esse encontro com algo tão precioso, que é a salvação da nossa vida. Um dia todos nós vamos deixar esse planeta, e é uma realidade. Nós precisamos da salvação. E essa decisão é enquanto você está vivo. O versículo 31, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Olha aí, a salvação é para todos. Mas às vezes a gente não foi ensinado, a gente não teve oportunidade. Por isso que eu estou falando, não quero te induzir a nada na força do meu braço, mas eu quero que você faça essa oração simples. Senhor, se isso é verdade que esse homem está falando, eu quero te conhecer. Faça essa oração simples para Ele. Ele vai se apresentar a você, Ele vai trazer o céu para a terra para que você o conheça. E aí, continuando o verso 32, ele fala, ele anuncia uma luz para iluminar os gentios e a glória de teu povo Israel. Então a luz, quando brilha, a gente começa a ver coisas que a gente não via. Assim aconteceu na minha vida, quando eu conheci essa luz, áreas que eu não conseguia enxergar que aquilo ali era contrário, que desagradava as outras pessoas, eu conseguia perceber. Então eu vi essa mudança, essa diferença. Então esse homem também provou ele teve essa experiência. O versículo 33, e José e sua mãe, José e Maria, se maravilharam das coisas que eram faladas sobre ele. Então, imagina, os pais estavam escutando tudo isso sobre o filho. Então, a promessa aconteceu. Aquilo que era apenas uma história, aquele homem experimentou. Está disponível para mim e para você hoje. Experimentar algo poderoso para mudar a sua história. Agora vamos um pouco mais lá na frente, já na crucificação de Cristo, o que acontece com essas pessoas que se aproximaram dele, ou que estavam próximos. Lucas capítulo 23, versículo 32. Nesse mesmo livro, nesse mesmo evangelho, Lucas capítulo 23, versículo 32. Aqui já está no final, aqui, Jesus já vai entregar a sua vida, ele já vai ser crucificado, e aqui, todo mundo sabe essa história. Se você não sabe porque não leu, mas já deve ter visto em filmes, quando Jesus é crucificado, dois homens, dois malfeitores, é crucificado junto a ele naquele dia, e olha o que acontece. Um que reconhece que está perto e o outro que despreza esse momento. Deixa eu falar algo para você. Aqui algo muito importante. Se você está ouvindo isso nessa noite, não é por acaso. Deus marcou o encontro conosco aqui. Então, não perca as oportunidades na sua vida. As oportunidades podem passar e depois você se arrepender do dia e do momento que Deus preparou para a sua vida. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 32. Diz assim: e havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. Aqui eles estão sendo conduzidos. Então eles estão se aproximando de Deus, de Cristo aqui também. Amém? Preste bem atenção por causa do tema, por causa desse termo. Aqueles que se aproximaram. O versículo 33. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, a maioria das pessoas conhece esse termo,
ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então eles estavam próximos daquele que poderia mudar a história, poderia mudar o destino. Você veja que numa situação dessa, nos últimos minutos da vida daqueles homens ali, eles já estavam próximos já da morte, mas uma pessoa, um deles, toma uma decisão. O versículo 34, então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. Comece a observar a atitude dessas pessoas, aqui agora, ok? Ele diz assim, o 35, e o povo ficou parado e olhando, e também os governadores o ridicularizavam, dizendo: ele salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Então veja que estavam ali governantes, muitas pessoas ali, que estavam olhando, estavam próximos dele ali, e não aproveitaram essa oportunidade. Eu tenho certeza que Cristo, Deus, tem batido na sua porta. Ele tem, sabe, levantado pessoas para falar com você, ou louvores, ou alguma pessoa do seu trabalho, algum familiar. Isso é Deus querendo que você se aproxime, para que você chegue mais perto dele. Não seja como esses homens aqui. Eles, sabe, desprezaram. Tem muitas pessoas desprezando Deus, uma geração que não se importa com Deus. Por isso nós temos vivido tantos problemas. Os problemas que a gente vivencia na família, na sociedade de um modo geral, é explicável facilmente. É a distância dos valores de Deus. Porque alguém que se aproxima de Deus, é impossível ele cometer atitudes daquilo que alguém, como nós temos visto na sociedade, faz. Eu citei o exemplo no domingo de nossos governantes. Misericórdia dos nossos governantes. Continuando, o versículo 36. E também os soldados zombavam. Olha aí, ó. Eu quero que você preste atenção nesse termo. Os soldados zombavam. Porque no final da história, um soldado, ele vai ter um encontro sobrenatural com esse Deus que eu estou lhe falando nessa noite. E os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e ofereceram-lhe vinagre. Quantas pessoas têm zombado de Deus? A gente vai falar elas. O versículo 37, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele, em letra de grego e latim e hebraico: este é o rei dos judeus. O versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então um desses malfeitores que estava ali bem perto de Cristo, ele começa a se enfurecer e a zombar, a menosprezar o poder de Deus. Agora eu quero que você preste atenção no outro agora. Mas o outro, vou ler o 40 agora. Respondendo, repreendiam, dizendo... Pare um pouco e pensa, mas não eram dois malfeitores ali? Como é que alguém pode pensar totalmente diferente? É porque naquele momento que ele está próximo, ele abre, ele deixa o seu coração para algo acontecer. Tem pessoas que já têm algo, um preconceito na sua mente. Ele não quer aprender coisa nova, ele não quer nem ouvir. Mas talvez aquele deve ter escutado um dos discípulos, ou alguém ter pregado de Cristo. Ele falou: deixa eu aqui dar uma oportunidade para esse Deus aqui, para esse homem aqui. E olha o que vai acontecer. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação. Então ele começa já a ver diferente. Ele já começa a ver Cristo ali como Deus. E ele vai se submeter, e aí o próximo versículo vai explicar. Porque nós em verdade, ele está falando, nós em verdade padecemos justamente. Aqui é um ponto muito importante. O reconhecimento, o arrependimento, que eu já vim falando, já acho que já tem uns 15 dias numa ministração.
Quando alguém reconhece que errou, como foi o caso do rei Davi, que ele chega e fala, fui eu que cometi isso, fui eu que pequei. Meus irmãos, quando você reconhece, seja uma pequena falha ou uma grande falha, abre o portal para que Deus entre e mude a sua vida, mude a sua história. Foi isso que aconteceu na vida desse homem. Eu não sei o que você precisa mudar, mas se você reconhecer na sua vida, Ele vai entrar e vai mudar esse comportamento, essa atitude, essa forma de pensar, essa forma de agir, essa forma de falar, essa forma de sentir. Tudo muda. Ele está falando, nós padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Por quê? Em Romanos, no capítulo 6, fala, o salário do pecado é a morte. Então ele bem sabia disso, ele sabia que tinha cometido coisa errada. Ele falou, para nós vamos pagar mesmo por esse erro. Mas esse homem, não. Ele fala, mas este homem nada fez de errado. Uau! Então esse homem que é Cristo, ele se colocou nesse lugar para que se fizesse o meu pecado, o seu pecado, a minha culpa, a sua culpa, a minha dívida, a sua dívida, para que ele comprasse isso naquela cruz. Ele se colocou como homem na terra, para que o céu pudesse olhar para a terra e falar, eu posso perdoar agora através dele. Tome isso está disponível para você. Não precisa você viver uma vida inteira com os mesmos erros, as mesmas falhas. Chegue perto dele e vai acontecer algo incrível na sua vida. O versículo 42. E ele disse a Jesus, Senhor, olha o que ele vai falar. Lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Ele sabia agora, porque ele já tinha reconhecido. Quando você reconhece, o reino vem sobre a tua vida e a minha vida. A sua visão se abre, o seu coração muda. Quantas coisas eu não enxergava com esses olhos. Era como se tivessem tapado os meus olhos. Mas agora, quando você tem acesso à proximidade dele, você começa a ver coisas que você nunca imaginava que via. Foi o que esse homem, esse malfeitor aconteceu. Que isso vai acontecer na minha vida e na sua, de todos aqueles que se voltarem para ele. O verso 43. E disse-lhe Jesus. Você quer ouvir isso? Olha o que Jesus disse para ele. Verdadeiramente eu te digo, neste dia tu estarás comigo no paraíso. Pastor, que história é essa? Tem uma promessa para mim e para a sua vida. O paraíso, o céu, a eternidade. Não para aqui não, depois dos 100 anos, 110, o máximo que alguém pode viver. Olha o que está disponível para mim e para a sua vida. Foi o que aconteceu no início da vida daquele homem lá. Que quando ele se aproxima de Cristo, ele vê já a salvação dele. E por isso que ele fala, Senhor, pode agora me despedir, não tem mais agora. Ele tinha uma convicção tão grande, uma certeza. Quantos têm medo da morte? Quantos estão aflitos? O que vai acontecer comigo? Por isso que as pessoas lutam para não morrer, meus irmãos. As pessoas vão chegando no final e vai vendo quantos sentimentos abatem, porque na realidade ela não tem uma convicção, ela não sabe para onde eu vou. Essa é o ponto de interrogação que tem em muitas cabeças aí. Mas daqueles homens ali, por ele ter se aproximado, ele recebe essa promessa que está disponível para mim e para você. Neste dia, tu estarás comigo no paraíso. E aí, para encerrar essa parte aqui, era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre a terra até a hora nona.
Aí eu quero ler o verso 47. Lembra que falou dos soldados que estavam ali, né, menosprezando, estavam humilhando Jesus, passou todo aquele processo. Vou pular um pouquinho aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: certamente este era um homem justo. Olha aí, meus irmãos. Mas eu fui estudar esse versículo no Evangelho de Marcos, que diz a mesma história aqui, mas Marcos traz um detalhe desse mesmo homem que vai te esclarecer de uma forma incrível. Então, o centurião, que era um centurião? É o que cuidava de 100 homens. Então, ele era o responsável por 100 daqueles soldados. Então, ele estava ali perto da cruz, ele estava perto ali do Senhor Jesus. Vamos ao livro de Marcos agora, volta só um evangelho. Marcos capítulo 15, o verso 39. Se depois você quiser conferir, é a mesma história ali contada agora por Marcos. Porque você sabe, tem os 4 evangelhos, e você vai ver a história nos 4 evangelhos. E é importante a gente ter esse estudo, porque às vezes um detalhou mais. O Espírito Santo trouxe ali algo para ele, para que pudesse ficar mais claro. Então, Marcos capítulo 15, verso 39, diz assim: e o centurião, lembra o centurião, que estava defronte. Eu fiquei impressionado com essa palavra, porque defronte, ele estava bem o quê? Ali em frente, bem perto. A cruz, Jesus estava ali. Então, o que separava ele só a altura ali da cruz em relação à vida desse homem. E o centurião que estava defronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse, olha o que ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Olha que incrível! Aquele homem, por estar defronte, estar próximo, agora muda toda a concepção. Meus irmãos, esse centurião era um responsável por 100 soldados romanos. O Império Romano é que comandava naquela época. Eles não acreditavam em nada, tanto é que eles estavam zombando, eles estavam ali, menosprezando Jesus. Mas a proximidade muda. E quando ele fala o Filho de Deus, isso tem uma conotação muito importante. Se ele é o Filho de Deus, ele é o homem da promessa, ele é o enviado, ele é o Messias, ele é o Redentor, é aquele que falou que viria. Quando o homem pecou, Deus falou que viria um homem para salvar a humanidade. Então ele tem os olhos descortinados e ele vai expressar o que o coração dele foi cheio naquele dia. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Por quê? O que aconteceu na cruz? Os homens, eles não suportavam aquilo, porque não foram os soldados romanos que mataram Cristo. Foi o meu pecado, o seu pecado, porque ele entregou a vida dele. É diferente. Ele falou: está consumado. Nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Ele se entregou por mim e por você. Olha que incrível. Então você já teve essa percepção, esse entendimento, essa revelação? Só tem essa revelação quando alguém se aproxima dele. Então, quando esse centurião se aproxima dele, os olhos se abrem. Aquilo que talvez não conta a história, quantos anos esse homem passou, mas por ser um centurião romano, consequentemente já era um homem bem maduro. Então ele não era um menino, então ele passou anos da vida dele com uma concepção de uma religião, com dogmas, com filosofias, como talvez você, como um dia eu passei também. Mas naquele dia, por ele ter se aproximado, ele deixa de ser alguém que é um centurião romano para reconhecer que ele estava diante do Filho de Deus. Mudou completamente. A gente não sabe a história, porque não dá para contar tudo de todos os homens que estavam próximos ali, mas quantos estavam ali? Mas
não aproveitaram. Mas aquele homem, esse centurião, teve uma experiência sobrenatural. Talvez você nessa noite precisa dessa palavra. Nós, todos nós que estamos aqui, em cada área, o que você precisa conhecer mais a Ele? Quantas histórias eu poderia ficar aqui a noite inteira falando? Quantas pessoas se aproximaram dele? Há uma história muito bonita, onde a gente pode observar, e eu acho que dá tempo um pouquinho aqui, acho que dá para me falar sobre esse texto, nesse mesmo livro, em Marcos, capítulo 2, Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nesse mesmo livro, é só você voltar um pouco. Marcos capítulo 2, versículo 1, versículo número 1 diz assim: novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Então, preste atenção nesse detalhe, né, que ele voltou novamente a Cafarnaum. Isso mostra o quê? Que ele sempre dá oportunidade. Eu acho que na nossa nação, dificilmente alguém não tem ouvido de Cristo de alguma maneira. Isso é um sinal que ele sempre volta. E a Bíblia diz que ele novamente voltou a Cafarnaum. Significa que ele já teve outras vezes, e algumas pessoas foram tocadas, mas ele volta novamente. Não despreze as oportunidades. Depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa, o verso 2. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. Então ele estava ali numa casa, se juntou muita gente, e aí veio uma história incrível aqui. O versículo 3. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4. Então, essa história aqui, para mim, é uma das histórias mais tremendas, mais poderosas, porque isso nos fala tanto. Com quem você anda? São pessoas que estão te levando para Cristo, para você conhecer mais a Deus? Porque a atitude desses homens aqui, com certeza, eu vou ler um pouco aqui e já te explico isso. Talvez alguém esteja me escutando, nunca ouviu sobre esse tema, e diz assim: e vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Agora preste atenção em algo, como eu estava lhe falando. Se você anda com pessoas que querem buscar mais, que querem se aproximar mais de Deus, você também vai chegar nesse lugar. Não importa os empecilhos, não importa as dificuldades que você tem. Esse homem era um paralítico, imagina carregar um paralítico, meus irmãos. É muito complicado, é muito mais difícil. Alguém sem movimento se torna muito mais complicado. Agora, imagina, abrir o telhado e descer esse homem. Com certeza esses 4 homens, eles já conheciam, eles já tinham tido uma experiência com Cristo. Eles já tinham se aproximado a tal ponto da convicção da fé deles. A fé deles é muito grande. Meus irmãos, nesses dias que a gente está vivenciando na nossa nação e nas nações da terra, nós precisamos de fé para suportar e superar esses dias tão difíceis. E só próximo dele você vai ser cheio de fé. Longe dele, você vai se enfraquecer, você vai desistir, você vai ver as coisas ali sendo destruídas e você não vai ter força para lutar. Mas se eles têm essa atitude, meus irmãos, é porque eles já tinham medidas de conhecimento desse Deus. Porque ninguém vai abrir o teto de uma casa, descer sem saber o que vai acontecer. Não vai fazer. Então eu acredito que esses homens aqui eram pessoas de fé. Talvez você precise mais disso.
A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vem de se aproximar perante Ele. Talvez você tenha escutado, você escuta tantas coisas durante o dia, escuta tantas pessoas, mas você precisa escutar dele, você precisa escutar a palavra, você precisa ler. Ah, pastor, não tenho hábito. Leia um versículo por dia. Já vai começar a mudar a sua história. Imagina que cena. Abre o telhado, de repente vem um paralítico descendo. O que está acontecendo nessa casa? Que malucos são esses? Que loucos são esses? É porque eles sabiam. Só o fato de tirar esse homem de casa, eles já conheciam já Deus de uma forma diferente. Quantas pessoas nós conhecemos que estão paralíticas? Elas estão como que esse paralítico aqui que era físico, mas quantas pessoas no seu emocional estão paralisadas? Que eu e você possamos ser como esses homens aqui, de pegar essas pessoas e levar a Cristo, porque tudo é possível ao que crê. Ele pode todas as coisas. Eu já vi pessoas sendo curadas de AIDS, coisa que é impossível para o humano. Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer, de estado terminal. Eu já vi muitas coisas através desse mesmo Cristo. Eu já vi pessoas sendo libertas de vícios instantaneamente. Pessoas há anos e anos presas nos vícios, elas serem libertas instantaneamente, ou passaram num processo de ali buscando até ser livre, porque Deus sabe como vai fazer. Mas uma coisa a gente tem convicção, e por isso eu estou falando comigo e com você nessa noite: Ele pode transformar a minha e a sua vida. Então, com quem você anda? Eles estão te levando mais perto dele ou mais longe dele? Porque tem amizades que nos levam mais longe dele, pessoal. Você tem que entender isso. Então, o 5 para repetir. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Mas ali assentados estavam alguns escribas. Quer dizer, nessa mesma multidão, vendo tudo isso acontecer, que argumentavam em seus corações: por que fala esse homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Meus irmãos, olha só a diferença. Enquanto 4 homens pegam aquele paralítico, traz, e estava ali homens muito próximos. Por isso que eu vou enfatizar, não sei por que eu estou falando tanto isso. Não perca as oportunidades na sua vida. Pode passar e você não tê-la mais. Olha esses homens aqui, eles estavam nessa atmosfera, nesse mesmo lugar da cura do paralítico. E aqueles homens estavam falando, argumentando entre si. Perderam a oportunidade. Talvez algum deles ali estava enfermo. Talvez algum deles ali com certeza estava precisando de fé, de força. Mas eles não se voltaram. Eles não foram humildes. Eles não se quebrantaram, meus irmãos. E imediatamente, e aqui eu encerro, imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? Jesus estava percebendo o coração, não é porque estava ouvindo eles, não. O Senhor Jesus sabe. Então talvez você esteja numa situação nessa noite, ou algum familiar seu, algum amigo seu. Leve Deus para ele, leve Cristo, leve ele mais perto. Não seja alguém que vai argumentar: ah, isso não tem jeito, ah, isso é assim mesmo, ah, isso nunca vai mudar, ah, isso não vai acontecer. Não! Vamos ser alguém que conhece a Ele, e consequentemente as minhas e as suas atitudes vão ser totalmente diferentes. Amém? Gostaria de orar para encerrar e pedir a Deus que o seu e o meu coração possam ser atraídos nessa noite, numa sede e um desejo ardente por conhecer mais a Ele. O profeta Osés, no capítulo 6, verso 3, ele fala algo poderoso: conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha que profecia! Talvez você já tenha um tempo de conhecimento de Deus, de Cristo, mas eu e você precisamos a cada dia dele. E muitas vezes nós nos paralisamos, talvez como esse paralítico, e aí a frieza se instala no meu e seu coração. Mas hoje, que eu e você possamos deixar Deus nosso coração, e aí você vai ver a diferença na sua vida. Pai, obrigado por essa noite. Senhor, Tu sabes, cada um que ouviu essa palavra, Senhor, Tu sabes a necessidade. Senhor, e eu tenho convicção que todos que se aproximaram, e eu falei de algumas poucas pessoas, Senhor, que foram completamente impactadas, transformadas pelo Teu poder, Senhor. Senhor, Tu não mudaste, Tu é o mesmo ontem, hoje será eternamente, Senhor. O homem pelo pecado é que está distante de Ti, Senhor, e consequentemente sofremos pela distância, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, ó Pai, que cada um possa receber essa palavra, Senhor, e a partir dessa noite, Senhor, Pai, eu oro por aqueles que estão enfermos, sejam curados nessa noite, aqueles que estão presos, sejam libertos, aqueles que estejam fracos, sejam fortalecidos, aqueles que estejam desanimados, sejam animados, aqueles que estejam tristes, venha a Tua alegria, Senhor. Pai, tudo aquilo que o ser humano precisa, Tu tens para dar, Senhor. Aquele que ainda não foi salvo, que ainda não entregou a vida a Ti, Senhor, que possa hoje entregar o governo, o comando da vida nas Tuas mãos, como aquele homem malfeitor no último dia, no último momento da sua vida, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, como essa noite, várias vezes isso veio ao meu coração, que ninguém perca a oportunidade, porque o Senhor novamente nessa noite está falando conosco, Senhor. Pai, obrigado por cada um que está ouvindo. Eu quero abençoar a casa, a família e decretar que o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, tudo aquilo que você faz possa ser coberto por Ele. Amém? Deus abençoe a todos. No domingo estaremos aqui novamente, com a graça de Deus, se Deus quiser, às 6h30, às 18h30, para trazer uma palavra que possa ministrar a minha vida e a sua vida. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Foi? Foi. Eu vou trazer um papelzinho e botar assim, ó. Se inscreva no canal. Eu só sei fazer. Isso é na edição. Como assim? Não, ele Não, fazia ele pra fala. ele fazer garoto propaganda. Deu, ficou certinho os slides? É mesmo, Daniel. É? Vou falar pro senhor. Lembrar, porque eu estou aqui tão concentrado. muito rápido. Não, você ia falar, ficou para as certinho, pessoas se inscreverem certinho. no canal, foi isso? Não sei, né? A gente conversa sobre isso depois. É, porque também só Calma. tinha 8 pessoas inscritas, como é que eu Não, falo? não, tinha pessoa assistindo. Inscritos no canal tem 34. Entendeu? É pessoa assistindo no ao vivo, entendeu? Depois que foi, as pessoas